Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Estou com a voz um pouco prejudicada, mas peço por que os irmãos tenham paciência e misericórdia. Eu gostaria de convidá-las e convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Nós estamos falando sobre a missão da igreja. Ontem nós vimos que a missão da igreja é anunciar a capacidade do Senhor de recuperar o ser humano da sua maldade, da sua injustiça. E hoje eu gostaria de ler com os amados irmãos e irmãs Mateus capítulo 5, inicialmente a partir do versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Rogamos-te que a ministre em nome de Cristo. Amém. Jesus está dizendo aos seus discípulos qual é a missão deles, e que a missão deles é praticada a partir daquilo que eles são. Como nós vimos ontem, a missão é de Deus e nós somos os agentes de Deus. A igreja é a agência de Deus para levar a cabo a missão de Deus. E o que o Senhor está nos dizendo nesse texto é que a nossa missão é praticada não a partir daquilo que sabemos apenas, mas a partir daquilo que somos. E aí a pergunta: o que somos? A primeira resposta que o Senhor nos dá a essa pergunta é: somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que significa ser o sal da terra? No tempo de Jesus, o sal era usado para impedir o apodrecimento dos alimentos. A mulher da Palestina, a senhora da Palestina, sabia que nada como uma mistura de sal e sol para preservar os alimentos. Então, o sal era preponderantemente para preservar os alimentos, para, inclusive, obviamente, dar sabor aos alimentos. E o que é que o sal não podia perder? O gosto. Porque se o sal perdesse o gosto e as propriedades, não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Assim também somos nós. Nós somos o sal da terra. Qual é o nosso papel como sal da terra? Nosso papel como sal da terra é impedir o avanço da maldade. E para isso, nós não podemos perder o nosso caráter. Qual é o nosso caráter? Caráter de bondade, caráter de amor, caráter de justiça. Se nós perdemos o sabor, a humanidade fica sem senso de justiça.
a humanidade fica sem senso de verdade. A humanidade fica sem senso de bondade e de amor. Porque aqueles que deveriam comunicar à humanidade a consciência da justiça, a consciência do amor, a consciência da bondade, a consciência da verdade, perderam o caráter, perderam o sabor. Por isso que entre nós cristãos não tem fofoca. Toda vez que eu falo isso, o pessoal ri, não sei porquê. Porque nosso caráter não permite. A gente impede o avanço da maldade. Além do que, nós usamos muito bem o celular. Quando um irmão chega para falar do outro, a gente pega o celular e liga e diz assim: ô, irmão fulano, o Chiquinho está aqui, tem uma coisa que ele precisa falar para você. Fala para o irmão que você está falando dele para mim. Pronto, resolve o problema da fofoca na hora. Isso é caráter. Isso é caráter. Isso impede o avanço da maldade. Não importa o caminho que a maldade venha fazendo, quando ela encontra um cristão e uma cristã, para ali. Porque o cristão, a cristã, tem caráter. É sal da terra. E esse caráter abençoa o mundo. Eu me lembro de um irmão que conheço em São Paulo, que foi chamado pelo antigo governador do estado para cuidar de uma empresa do estado que prestava serviços muito importantes e presta até hoje, e era uma das empresas do estado que mais gera obras para a área da construção civil. Bom, logo no primeiro dia em que ele foi empossado, ele recebeu a visita de um conjunto de empreiteiros que vieram dar-lhe as boas-vindas. Se reuniram com ele, parabenizaram-no pela indicação, e no meio da conversa, quase como quem não quer, como quem não quer dizer nada, os empreiteiros disseram para o irmão: olha, nós estamos muito felizes em ter o senhor agora comandando essa empresa do estado tão importante para a nossa população, e nós separamos inclusive um presente para o senhor. E o senhor nem precisa se preocupar em cuidar dos detalhes, o senhor só diz qual é a pessoa com quem a gente deve conversar para a gente poder presentear o senhor. Aí ele disse: me espera um minutinho, por favor. Aí foi até a porta, abriu a porta, chamou todos os assessores dele que estavam nos escritórios, mandou todos os assessores entrarem na sala onde estavam os empreiteiros, e aí disse para os empreiteiros: os senhores podem repetir na frente dos meus assessores o que os senhores disseram? Aí os empreiteiros ficaram sem jeito e disseram: não, acho que o senhor não entendeu, não era isso que nós estávamos propondo. Aí ele disse: bom que não era isso que os senhores estavam propondo, e agora os senhores já sabem quais são as regras. Aqui tudo é com licitação, aqui é tudo com orçamento, aqui é tudo com concorrência. Muito obrigado por terem vindo, obrigado por terem trazido a saudação de vocês, e a nossa reunião termina aqui. Isso é caráter, sal da terra. Os cristãos param o avanço da maldade.
Por isso que cristãos não se envolvem em corrupção, porque os cristãos são sal da terra, e sal da terra é caráter. Por isso, embutida na missão da igreja, embutida na missão da igreja, está a manifestação do caráter de Deus na sociedade. De tal maneira que nós fazemos missão não baseado apenas no que sabemos, mas principalmente baseado no que somos. E ser cristão é ter caráter. O Espírito Santo veio recuperar nos seres humanos o caráter, porque os seres humanos foram enganados pelo diabo. O diabo é o pai da mentira. Os seres humanos, enganados pelo diabo, construíram sociedades baseadas na mentira, relacionamentos baseados na mentira. Quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo lhe dá vitória sobre toda a manifestação da mentira. Ele passa a ter caráter, passa a dizer a verdade, a fazer a verdade. Caráter. Isso é parte da nossa missão, comunicar ao mundo o caráter de Deus. E esse caráter fala do nosso senso de verdade. As coisas são o que são. Os cristãos não têm medo de dizer o que realmente aconteceu, porque os cristãos falam a verdade. Segundo, faz parte do nosso caráter o amor. Essa capacidade de aceitar o outro e de se comunicar com o outro a partir da realidade do outro e da necessidade do outro. Isso é que é amor. Amor é a capacidade de falar com o outro a partir da realidade do outro, da necessidade do outro, da linguagem do outro. Um dos grandes problemas que nós temos em todos os relacionamentos é que a maioria das vezes nós estamos apenas falando a partir dos nossos interesses e não a partir do interesse do outro, da necessidade do outro, da crise do outro, e aí a gente não para entender o outro. Nós temos de aprender com o samaritano. Se você quiser realmente ajudar alguém, tem de sair da sua posição de conforto e ir para o lugar onde a pessoa está. Tem de descer da sua montaria e ir até a beira da estrada onde a pessoa está ensanguentada lá. E aí começar a raciocinar, não a partir do seu conforto, não a partir da sua posição, mas a partir da necessidade do outro. Se nós vivêssemos assim em todos os nossos relacionamentos, nós realmente nos comunicaríamos, porque cada um iria prestar atenção na realidade do outro e ia tentar falar com o outro a partir da sua realidade e da sua necessidade. Isso é caráter. O caráter cristão é amor. Então, o caráter cristão é verdade, o caráter cristão é amor, o caráter cristão é justiça. As coisas são como são, quem tem direito, tem direito. Quem é dono, é dono. Quem é necessitado, é necessitado. E o que é justo, é justo. E quando a justiça é aviltada em qualquer momento, os cristãos tomam posição. E tomam posição a favor da justiça. O que é justo é justo.
Não importa quem é que está sofrendo a injustiça. E nem importa quem é que está se beneficiando da injustiça. Os cristãos falam o que é justo e tomam decisões justas, porque nós temos um padrão de justiça, e o padrão de justiça é Deus. É a palavra de Deus. É simples assim. Então, o cristão é sal da terra, porque ele detém o avanço da maldade. Ele detém o avanço da maldade por causa do seu apego à verdade, do seu apego ao amor, da sua postura de amar, do seu apego à justiça. Então, nossa missão está baseada naquilo que nós somos. Ser cristão é ter sido transformado. Ser cristão não é apenas ter uma confissão de fé. Ser cristão é ter uma prática de fé. A gente faz porque Jesus Cristo nos ensinou a fazer do jeito que a gente tem de fazer as coisas. Então nós não temos só uma confissão de fé, nós temos uma prática de fé. E nós somos a luz do mundo, disse Jesus. Nós somos a luz do mundo. E aí, se como sal da terra a gente para o avanço da maldade, como luz do mundo a gente faz a maldade retroceder. Por quê? Porque como luz do mundo nós praticamos boas obras. Isso é muito interessante, porque nós não somos seres iluminados, nós somos seres luminosos. Porque a luz está em nós, porque o que está em nós é a vida de Cristo, e a vida do Cristo é a luz do mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Então, por que nós somos a luz do mundo? Porque Cristo está em nós. A vida de Cristo está em nós. E a vida do Cristo é a luz do mundo. A luz que vinda ao mundo, ilumina a todo o ser humano. Como é que essa luz aparece? Essa luz aparece através das nossas boas obras. Quais são as nossas boas obras? As nossas boas obras têm a ver com as bem-aventuranças. O que é que nós somos? Nós somos humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? É ter a consciência que depende de Deus e que tudo de bom que há em nós veio de Deus. Por isso, nós aceitamos todas as pessoas e abraçamos todas as pessoas e não discriminamos nenhuma pessoa, porque nós sabemos que a única coisa que realmente é um fato em relação a todas as pessoas é que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todo o resto é invenção. Toda separação entre os seres humanos é invenção. Os seres humanos são seres que pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, nós, humildes de espírito, somos aqueles que admitem isso. Somos pecadores, como qualquer ser humano. Estamos onde estamos por causa da graça de Deus. Abençoamos todo ser humano e recebemos todos os seres humanos. Ponto. Isso é uma boa obra extraordinária, porque a maior parte das guerras
e das injustiças que existem no mundo moderno e no mundo antigo, e se Jesus não voltar no mundo próximo, é baseada na estúpida separação em que os seres humanos fazem de si em relação ao outro. Uns se acham mais inteligentes, outros se acham mais bonitos, outros se acham mais cultos, outros se acham mais nobres, outros se acham mais poderosos, mas na verdade todos os seres humanos são apenas seres caídos que precisam da glória de Deus. Então, por causa dessas separações que os seres humanos fazem entre si, que sociedades fazem entre si, que nações fazem entre si, nós tivemos escravos, nós fizemos guerras, nós destruímos sociedades, nós destruímos nações, nós destruímos crianças, nós destruímos mulheres, nós destruímos idosos, nós rompemos todas as barreiras, destruímos gente de todas as formas e todas e com todas as agressões. Então, nós sabemos que somos humildes de espírito, que dependemos de Deus, que tudo que há de bom em nós veio de Deus, e tudo que há de mal em nós somos nós mesmos. Nós também somos seres que choram. Somos seres que choram pelo próximo, diante do seu sofrimento, diante das suas mazelas, diante das suas angústias. E o nosso choro é um choro ativo, é uma compaixão ativa. Como o samaritano, nós nos envolvemos para socorrer os necessitados. Essas são as nossas boas obras. Por isso nós estamos nos hospitais, nós estamos nas cadeias, nós estamos nas esquinas, nós estamos em todos os lugares, porque o Espírito Santo nos faz chorar pelos necessitados, pelos cansados e pelos oprimidos. Me lembro, eu faço parte da Visão Mundial, como o pastor Joel falou, e eu me lembro que eu estava num concílio internacional da Visão Mundial, e a Visão Mundial está em cerca de 114 países, mais ou menos. E de 3 em 3 anos a gente reúne presidentes e diretores executivos de todas as frentes da Visão Mundial e levamos para um determinado lugar para passarmos uma semana orando, conversando e aprendendo mais. E naquela época era na Romênia. Aí fomos todos para a Romênia. E aí a Visão Mundial levou para falar conosco um homem que era o principal responsável da parte da ONU para cuidar da questão da saúde na África. Bom, ele nos contou coisas estarrecedoras sobre a África, uma angústia só, um desespero só. Mas antes de contar isso, ele falou por que motivo que ele tinha aceitado o convite da Visão Mundial para ir à Romênia falar para a gente. Ele disse que até encontrar a Visão Mundial, ele era ateu e nunca pensava na possibilidade de existir Deus. Mas aí ele foi nomeado para cuidar da questão da saúde da África. Ele se tornou um alto comissário da ONU, nomeado para cuidar da saúde da África. Aí ele começou a ir para todos os cantões da África, os mais pobres, os mais desesperadores. Em todo lugar onde ele chegava, ele perguntava se tinha alguém que podia traduzi-lo. E invariavelmente as pessoas diziam: chama o pessoal da Visão Mundial, que o pessoal da Visão Mundial traduz. E aí ele foi descobrindo que a Visão Mundial estava em todos os lugares mais pobres da África. E ele foi se inteirando do que é que a Visão Mundial fazia. E um dia ele encontrou o Jim Hirsch, porque a Visão Mundial é a maior parceira da ONU no combate à fome no mundo. E ele encontrou o Jim Hirsch. Jim Hirsch era o diretor executivo
da visão mundial para todas as nações. E aí ele perguntou para o Jim: escuta, por que o seu pessoal é tão eficaz e está em todos os lugares? Aí o Jim falou: o nosso pessoal é muito bem formado, tem um currículo muito bom. E aí esse homem virou para o Jim e falou: olha, o meu pessoal também é bem formado e também tem um currículo muito bom. Só que o meu pessoal não faz o que o seu pessoal faz. Me explica o que é que o seu pessoal tem e que o meu pessoal não tem. Aí o Jim falou: bom, nós somos seguidores de Jesus Cristo. O nosso lema é: como seguidores, como súditos do reino de Deus e seguidores de Jesus Cristo, lutamos por um mundo que não tolere a pobreza. Por isso, nós estamos onde nós entendemos que Jesus Cristo estaria se estivesse aqui em carne e osso, lutando pelos seres humanos. E aí aquele homem ficou impactado e começou a pensar que realmente Deus deve existir, por causa do que viu naqueles jovens, homens e mulheres, indo para os cantos do mundo, onde ninguém mais vai, com currículos que fariam deles ótimos funcionários nas melhores multinacionais do mundo, ganhando ótimos salários, mas que tinham abandonado tudo isso para estar onde Jesus Cristo estaria se estivesse em carne e osso aqui. Isso são as nossas boas obras. É missão da igreja demonstrar a compaixão de Deus. As nossas boas obras têm a ver com o fato de que nós somos mansos. Os mansos não são aqueles que tanto faz o barco subir quanto descer, nem são aqueles que não se importam com o que está acontecendo, pode fazer toda a sorte de injustiça, que eles estão lá, apanham e ficam quietos. Não, mansidão é a qualidade de liderar a partir da prestação de serviço. Era a principal qualidade de Moisés. Moisés foi o maior de todos os líderes. Ele pegou uma nação de escravos numa ponta e na outra ponta entregou uma nação pronta, com leis, com fé, com esperança e com território. E o estilo de liderança de Moisés era a mansidão. A mansidão é a capacidade de liderar a partir da prestação de serviço, que é quando você lidera não pensando no que você vai ganhar, mas naquilo que a pessoa que você está liderando vai ganhar. Porque a herança, o prêmio dos mansos é herdar a terra. E quem quer herdar a terra são os líderes. Napoleão queria herdar a terra, Hitler queria herdar a terra. Mas a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? São outro tipo de líderes. Líderes que lideram pela prestação de serviço, que estão preocupados em fazer as coisas acontecerem para o bem daqueles a quem servem e não para o seu próprio bem. Essas são as nossas boas obras. Então, gente assim, quando dá uma ordem, não está pensando em si, está pensando no bem do outro. Quando pensa, não pensa em si, pensa comunitariamente. Como vamos desenvolver a comunidade para o bem de todos? Como vamos abençoar o maior número de pessoas? Gente assim muda histórias. Gente assim muda nações inteiras. Como Abraham Kuyper mudou a Holanda, ensinando a liderar a partir da prestação de serviço. São as nossas boas obras. É missão da igreja demonstrar a bondade ativa de Deus, como Deus atua para que a bondade se estabeleça na sociedade humana.
são as nossas boas obras. As nossas boas obras têm a ver com o fato de que nós somos os que têm fome e sede de justiça. Nós nos importamos com o que está acontecendo. Nós fazemos alguma coisa em relação ao que está acontecendo. Nós lutamos por essa para que a verdade venha à tona, para que haja igualdade entre os seres humanos. Essa é a diferença. Eu não sei se vocês se lembram, quando o presidente Lula foi eleito na primeira vez, no primeiro mandato dele, ele saiu com os assessores dele para fazer uma viagem nos lugares mais pobres do Brasil. Não sei se vocês se lembram disso. Agora, eu não sei se todos vocês notaram que em todos os encontros que o presidente ia com o seu pessoal lá, ele dava a palavra para um líder comunitário daquela região. Todos os líderes comunitários que falaram, citaram a visão mundial. Todos. Todos os líderes comunitários que falaram na viagem do presidente, quando começaram a falar, disseram: bom, nós estávamos aqui numa situação de desamparo, de desespero, mas a visão mundial chegou aqui. Fome e sede de justiça. Antes que o Estado chegasse, antes que os políticos chegassem, os cristãos chegaram para demonstrar o quanto Deus se preocupa com as pessoas, para demonstrar quanto Deus quer que haja justiça entre os seres humanos. São as nossas boas obras. E nós somos gente misericordiosa, que acredita que os seres humanos são dignos, não por causa das suas obras, mas porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós é que somos os que estão nos presídios, cuidando de gente abandonada à sua própria sorte. Grande parte das pessoas que estão nos presídios no Brasil estão lá ilegalmente, nunca foram julgados. Nunca foram julgados. Estão lá esperando um julgamento que nunca chega. Enquanto isso, estão sendo abusados, estão sendo explorados e estão tendo de aprender a ser bandidos para sobreviver. Porque nesse país, a justiça é para quem tem dinheiro. Então, quem não tem dinheiro é acusado, vai para a cadeia e fica apodrecendo lá ilegalmente, porque nunca foi julgado. Ninguém sabe mais onde é que ele está. Ninguém mais sabe por que ele está lá apodrecendo, morrendo nas rebeliões, submetido a toda sorte de ignomínias. E nós temos um país violento, e mais do que um país violento, um país vingativo. Quando acontece um crime, a gente fica torcendo para o sujeito ser jogado na prisão, porque os presos vão tratá-lo como ele merece. Um Estado que permite uma coisa dessa é um Estado de barbárie. Quem vai gritar pelos inocentes? Quem vai gritar pelos injustiçados? Quem vai tratar os seres humanos com misericórdia? Quem vai dizer que os seres humanos são dignos pelo simples fato de que são criaturas à imagem e semelhança de Deus, e que os seres humanos, não importa o que tenham feito, não podem ser tratados como animais? É missão da igreja levar a misericórdia de Deus. Nós não nos vingamos. Nós só queremos justiça, nunca vingança. Você sabe
que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes devia perdoar alguém. E sugeriu a Jesus se bastava 7 vezes. E aí Jesus disse: 7 vezes não, 70 vezes 7. Onde essa equação 70 vezes 7 apareceu em primeiro lugar na Bíblia? Na fala de Lameque. Lameque matou 2 pessoas. E aí disse, por motivos banais, e aí disse: se vingaram Caim 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Portanto, 70 vezes 7 é uma equação que nos lábios de Lameque significava a sede de vingança do ser humano. E 70 vezes 7 é uma equação que nos lábios de Jesus significava a inclinação do seu povo para perdoar. O povo cristão substituiu a vingança pelo perdão. Por isso nós somos misericordiosos. Você sabe, a palavra misericórdia é uma palavra do Antigo Testamento. E ela vem de uma raiz da língua hebraica, que é a raiz para a palavra ventre. É a palavra haram, que quer dizer ventre. Sabe o que quer dizer que Deus é misericordioso? Quer dizer que Deus carrega as suas criaturas no ventre, como a mãe carrega o seu bebê no ventre, dando a ele condições para sobreviver e para nascer. Gente misericordiosa é gente que acredita que seres humanos devem ser tratados com dignidade. Não importa o que eles fazem. Que não confunde o ato com o ator. Condena o ato, mas nunca, jamais mata, destrói, humilha e avilta o ator. Isso é fé cristã. São as nossas boas obras. É missão da igreja manifestar ao mundo o perdão e a misericórdia de Deus. E nós somos pessoas limpas de coração. Sabe o que são pessoas limpas de coração? São pessoas que veem o bem e a possibilidade do bem. Imagina que você estivesse andando com Jesus lá na Galileia, quando Jesus chamou Levi, mais tarde Mateus, para ser discípulo de Jesus. E aí provavelmente eu e você diríamos: Jesus, esse homem é um corrupto. Esse homem traiu Israel, se bandeou para o lado dos romanos, esse homem é um corrupto. O senhor vai chamar esse homem? Aí Jesus viraria para a gente e diria: quando você olha para esse homem, você vê um corrupto? E a gente diria: claro, a gente e todo mundo. E Jesus diria: pois eu, quando olho para esse homem, eu vejo um apóstolo. Eu vejo um ser humano que vai abandonar essa vida e vai abandonar tudo, e vai me seguir, e vai escrever sobre mim de tal maneira que durante milênios, quem quiser saber de mim vai ter de ler o que ele escreveu. Isso é alguém limpo de coração, que acredita que a graça de Deus pode transformar seres humanos, que acredita que a graça de Deus pode transformar sociedades. É gente assim que invade as favelas para dar aula, para cuidar dos doentes, para construir escolas, para ensinar arte, para ensinar música, para ensinar esporte, para cuidar daqueles que ninguém cuida,
porque é gente que acredita que a graça de Deus pode transformar a vida de pessoas e de sociedades inteiras. Essas são as nossas boas obras. E nós podemos fazer essas boas obras porque nós somos aqueles que aguentam a perseguição por causa da justiça. Porque a maioria dos seres humanos são vendidos. Quando eles encontram o primeiro obstáculo, eles caem fora. Não é à toa que o lema da maior parte da humanidade é: não estou nem aí, você para mim é problema seu, eu não vou me meter em encrenca por sua causa. Nós cristãos não. Nós somos aqueles que pela justiça aguentamos toda sorte de embates e de lutas. E sabe por que nós somos assim? Porque nós aprendemos isso com Jesus de Nazaré. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que habitou entre nós, e nós vimos a glória dele, nós vimos a sua beleza, vimos a sua bondade e vimos a sua obediência a Deus. Então, irmãos, é missão da igreja sinalizar ao mundo o clamor de Deus pela justiça. Faz parte da nossa missão de pregar o Evangelho. Faz parte da nossa missão de sermos agentes da missão de Deus. Por isso Jesus Cristo disse: vocês são o sal da terra. São vocês que vão parar o avanço da maldade. Mas mais do que isso, vocês são a luz do mundo. São vocês que vão fazer a maldade retroceder. Vocês vão construir sociedades melhores. E o mundo sabe disso. Uma vez eu li um artigo de um intelectual e ele disse assim: nós devemos todos os avanços da sociedade aos cristãos. Antes dos cristãos, nossos pais estavam matando, as tribos que nos antecederam estavam matando os velhos e as crianças. Todo mundo era tratado como animal, os poderosos eram donos das pessoas. Quem acabou com isso no mundo foram os cristãos. Os cristãos que ensinaram que os seres humanos são dignos. Os cristãos que ensinaram que os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Os cristãos é que ensinaram que por um outro ser humano vale tudo, até mesmo morrer. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Essas são as nossas boas obras. Jesus Cristo disse para a gente de tal maneira que mesmo que as pessoas não se convertessem, elas glorificassem ao nosso Pai por causa das nossas boas obras. Que Deus nos abençoe a cumprir e nos ajude a cumprir a nossa missão.